Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Repórter Setorial, seu jornal na TV digital e na web. Confira agora os principais destaques desta edição. Botijão de gás fica mais caro. A atividade econômica do Brasil cresceu no último trimestre. O uso excessivo de tecnologia prejudica o desenvolvimento das crianças. E veja também. Você cuida tanto do seu filho, da sua filha, tão zeloso ou zelosa com a sua prole, né? Que às vezes não se toca, não se manca e está criando uma pessoa sem imunidade. Hoje nós vamos falar sobre superproteção na criação dos filhos, superproteção infantil. Estamos recebendo a Tainá Machado, psicóloga, especialista, e ela vai nos ensinar coisas muito importantes, dar toques, né, na criação dos nossos filhos. Já, aqui. Essas e outras informações você confere no Repórter Setorial, que já começou. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Repórter Setorial, seu jornal na TV digital e na web. Cada vez mais as crianças estão usando tablets e smartphones. Com isso, os pais têm um grande desafio: encontrar um certo equilíbrio nesta relação entre os filhos com a tecnologia. De acordo com especialistas, estabelecer limites para as crianças quanto ao uso dos eletrônicos é importante, mas a proibição está longe de solucionar o problema. Pesquisas apontam que pais muito evasivos e controladores costumam distanciar os filhos, o que pode gerar conflitos. Mas se os filhos são educados sobre valores sólidos e bem definidos do que é certo e errado, a tendência é que essas crianças acionem o alerta vermelho diante de um conteúdo impróprio e inadequado na tela. Psicólogos também afirmam que não há fórmula quando se trata de horários e conteúdos. O que a família deve perceber é se o uso desses equipamentos não está atrapalhando o desenvolvimento de atividades físicas e de relacionamentos. E falando do uso excessivo de tecnologia na infância, conversamos sobre esse assunto com profissionais na área de saúde e ainda acompanhamos um pouco da rotina de uma família aqui de Taubaté. Acompanhe. Estivemos na residência de César Eugênio, professor universitário e pai de 2 crianças. Na casa do professor, vimos como ele administra a rotina dos seus filhos e a maneira como ele lida com a questão da tecnologia na infância. Chega a ser uma contradição que na sociedade, com os avanços tecnológicos que temos, né, que deveria ser uma sociedade da comunicação, estamos gerando uma sociedade da incomunicação, né? Então nós vemos cada vez mais crianças ainda muito jovens, muito pequenas, né, com as habilidades que são desenvolvidas diante dessa materialidade que nos é disponível, né, cada vez mais cedo nesse mundo tecnológico. Com isso, o que nós temos, né? Crianças isoladas, pais isolados e pouca comunicação, como eu afirmei inicialmente. Na correria do dia a dia, muitos pais permitem que seus filhos passem tempo demasiado envolvidos em jogos eletrônicos. Porém, especialistas alertam a importância dos limites e das regras. Meu filho estuda de manhã, ele chega, ele vai almoçar, obviamente. Nesse momento de descanso pós o almoço, é o momento que ele vai jogar, que seja o videogame, né, que seja o momento que vai olhar alguma coisa no celular ou no tablet, enfim. Depois de um tempo, já descansou? Tá muito bem. Vai para o quarto, vai estudar, se preparar para a prova, enfim, fazer tarefa, pesquisa. Terminou isso, é o momento de leitura. Ele gosta muito de livros, é o momento dele, então, né, ler mais um pouquinho. Terminado? Ótimo, vai brincar. Vai jogar bola, vai fazer alguma coisa, né? E para o caso dos pais que permitem o acesso descomedido dos filhos no uso de eletrônicos, a psicóloga Raquel alerta. A gente pode pontuar uma série de malefícios, né? Então nós temos os transtornos do sono, a gente tem algumas crianças que têm uma dificuldade de manter uma alimentação mais saudável também, porque eles seguem a rotina da grade horária, às vezes, da programação da televisão. E para ter uma alimentação dentro de uma rotina mais saudável, você precisa ter um horário.
E seguindo esses horários dos programas de TV, até a alimentação também pode ser prejudicada. Segundo a psicóloga, essa excessividade pode desencadear uma série de malefícios físicos e emocionais. As horas de estudo, dependendo da idade da criança, também vão sofrer. Como é uma questão que envolve muito estímulo, muita estimulação externa, muito som, muita imagem, a criança às vezes pode ficar saturada de informações, então a falta de concentração também pode vir como um prejudício para a saúde dela, além de algumas outras questões que são muito mais aparentes, que são crianças com o olho mais seco, que às vezes precisam procurar um oftalmo, um outro profissional de saúde, ou crianças que estão com alguma dificuldade de visão, então elas precisam recorrer ao uso de lente, de óculos. Então é uma série de outras situações, não só malefícios físicos, biológicos, mas também psicológicos que podem estar envolvidos no uso excessivo das tecnologias. E quanto aos prejuízos relacionados à visão, conversamos com a doutora Vilma Cássio. Basicamente são dois os problemas que os objetos eletrônicos podem causar. Vamos colocar aí já o monitor do computador, ou o tablet, ou o celular. Basicamente eles causam, primeiro, que a gente pisca menos quando a gente está usando esses equipamentos, então é comum que a gente sinta uma sensação de desconforto, de olhos ardendo ou sensação de areia, porque a gente tem uma lubrificação menor. Então, a gente deve interromper o uso, olhar distante, mudar o foco, piscar mais, eventualmente até usar algum colírio lubrificante por causa disso. O outro efeito é que, à medida em que as crianças têm feito um uso mais prolongado desses objetos próximos, tem se observado um aumento no desenvolvimento da miopia. Segundo o oftalmologista, as brincadeiras ao ar livre ajudam a evitar o desenvolvimento da miopia. Quanto mais você estimula a sua visão próxima, mais você tende a ser míope ou a aumentar essa miopia. E o que a gente pode fazer para evitar isso? O que se tem demonstrado ultimamente é que as atividades externas, em ambientes externos, elas são importantes. Então a criança deve ficar ao redor de 1 a 2 horas em ambientes externos, brincar na rua, correr, brincar de polícia e ladrão, enfim, coisas que façam com que ela procure um foco distante. E isso faz uma certa compensação. Atividades esportivas, mesmo dentro de quadras, em lugares um pouco mais restritos, não são tão interessantes quanto esse realmente do foco bem distante. Então, passear nos parques e brincar na rua é bem importante. Apesar das informações das campanhas de combate ao fumo, pesquisas apontam que o uso de cigarro ainda é o principal responsável por algumas doenças mortais em todo o mundo. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o consumo de derivados de tabaco é responsável por 90% dos diagnósticos de câncer de pulmão. A doença, que é a mais comum de todos os tumores malignos, apresenta um aumento de 2% por ano em todo o mundo. Especialistas alertam que os fumantes têm cerca de 20 vezes mais riscos de desenvolver câncer de pulmão. Por isso é importante conscientizar as pessoas sobre os benefícios do abandono desse hábito para a saúde. De acordo com os médicos, cerca de 20 minutos depois de uma pessoa parar de fumar, a pressão arterial, a frequência do pulso e a temperatura das mãos e dos pés ficam estabilizadas. Além do câncer, os fumantes têm mais chances de desenvolver outras infecções respiratórias, impotência sexual, infertilidade, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. A Organização Mundial da Saúde alerta que o tabagismo é responsável por 63% das mortes relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis e é a principal causa de mortes evitáveis em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 70% dos casos de amputação no Brasil ocorreram por causa da diabetes. A cada minuto, 3 pessoas no mundo perdem alguma parte do corpo por causa de complicações relacionadas à diabetes. Já no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, 70% dos casos de amputação ocorrem por conta da doença. Para evitar essas complicações crônicas e amputação de membros do corpo, médicos orientam acompanhamento e controle da doença, que pode também causar cegueira. A diabetes é silenciosa. E quando os primeiros sintomas aparecem, o tratamento fica mais difícil.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, quase a metade dos brasileiros que têm diabetes não sabe. Por isso, é fundamental que pessoas do grupo de risco façam exames periódicos. Basta uma gota de sangue para detectar o problema. São José dos Campos abre licitação para construir escola no Pinheirinho dos Palmares. O prédio terá uma área de 4.000 metros quadrados na Avenida João Castelli. O investimento será de aproximadamente 14 milhões de reais. A empresa vencedora terá 1 ano e meio para concluir as obras. Atualmente, os alunos do conjunto habitacional estão tendo aulas em containers alugados. E vamos ao comentário do dia com José Carlos Cataldi. Amigos, hoje falo de boatos que viram lendas, que viram verdades e verdades que são desmentidas. A internet, indubitavelmente, presta um relevantíssimo serviço de informação, mas, ao mesmo tempo, abre margem para boatos indesejáveis, geram pânico, sobretudo em idosos. Agora circula na internet uma boataria aí de que o INSS vai chamar também os idosos com mais de 60 anos para fazer revisão das aposentadorias por invalidez. E mesmo aqueles que com 55 anos já estão no benefício há 15. Tudo boato, meus amigos. Uma loucura isso. Tem velhinho em pânico aí com essa história, quando na realidade a lei não permite que se faça perícia de gente com mais de 60 anos, ou mesmo aqueles que com 55 têm 15 de permanência no benefício. Portanto, calma. Não há motivo para pânico, porque isso é tudo boataria, dessas que circulam de vez em quando na internet. A redução no número de profissionais do SUS que atuam no atendimento básico da população gerou críticas de especialistas na área, mas o Ministério da Saúde manteve a aprovação da medida. O Ministério da Saúde aprovou alterações nas regras da atenção básica do Sistema Único de Saúde. Com a medida, as exigências foram amenizadas e as equipes de atendimento à população podem ser reduzidas. Apesar das críticas dos especialistas, o ministro Ricardo Barros afirmou que esse é o mundo real. Com as novas mudanças, as equipes de saúde da família, que atualmente têm entre 6 e 12 agentes comunitários, além de um médico, um dentista e um enfermeiro, agora vão poder atuar com apenas 4 agentes. Outra alteração está relacionada à jornada de trabalho. As 40 horas semanais agora podem ser cumpridas por mais de um profissional da mesma categoria, o que vai possibilitar que 2 médicos trabalhem na equipe em dias diferentes. De acordo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, esse modelo tem o objetivo de criar grupos de assistência em áreas que não precisam de uma equipe completa e antes ficavam desassistidas. As mudanças foram criticadas também pelo Conselho Nacional de Saúde, que afirmou que os únicos beneficiados com as medidas devem ser os que defendem a saúde privada. A hipótese de demissão em massa de agentes comunitários de saúde foi descartada. No próximo bloco, você vai ver como a obesidade tem atingido a vida de muitas pessoas e quais os perigos desta doença. O intervalo é rápido, voltamos já.